O evangelho de hoje é de uma riqueza esplendorosa. Aqui nós vemos Jesus Cristo ressuscitado diante de Pedro, ajudando o próprio Pedro a se reconciliar com o seu Senhor. Nós sabemos que durante a paixão e morte de Jesus, Pedro negou o Mestre 3 vezes. Isso é um fato até muito conhecido entre os cristãos. Nesta passagem de João 21, do verso 15 ao verso 17, Jesus, depois de ter ceado, comido com Pedro e outros discípulos, olha fixamente para Pedro e diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. Prestem atenção. Neste momento, Jesus Cristo não chamou Pedro de Pedro, mas usou seu nome anterior, Simão. Lembremos que em João 1,42, por exemplo, Jesus olha fixamente para Simão e passa a lhe chamar de Pedro, Cefas, que significa rocha, fundamento, alicerce. Simão tem o seu nome alterado para Pedro pelo próprio Verbo de Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Neste momento, Jesus volta a chamar Pedro de Simão, ou seja, é um retorno às origens. É um novo chamamento, uma nova oportunidade que Jesus está dando para Simão. Porque ele, alguns dias atrás, negou Jesus Cristo 3 vezes. E agora Jesus, após vencer a morte e se apresentar ressuscitado, dá uma nova oportunidade para o primeiro Papa, para o príncipe dos apóstolos, para o líder visível da igreja. Percebam, pela primeira vez, Pedro diz: Tu sabes que te amo. E Jesus responde: Apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são os apóstolos, são os homens ordenados pelo próprio Jesus Cristo para serem seus representantes. João Batista olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Reconhece em Jesus aquele que com valor eterno daria sua vida sem reclamar como um cordeiro para o resgate de muitos, nos livrando da morte eterna. Cordeiro de Deus por excelência. Um pouquinho antes aqui, em João 20, versículo 21, Jesus ressuscitado diz: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E aí depois ele cria o sacramento da confissão. Receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Quando Jesus diz que o Pai enviou o Filho, ele mesmo, e logo em seguida diz: assim também eu vos envio, ele está dizendo o quê? Assim como o Pai me enviou para ser o Cordeiro de Deus, eu, Filho, eu, Jesus, envio vocês para serem os meus cordeiros, aqueles que representariam o Cordeiro de Deus por excelência, que dariam também a sua vida como sacerdotes ordenados para a expansão do reino de Deus que começa na igreja. E aí temos a segunda pergunta no verso 16. Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus de novo: Apacenta os meus cordeiros. A missão do Papa é dirigir, guiar, governar os sacerdotes ordenados através do sacramento da ordem, obviamente, instituído pelo próprio Senhor Jesus. É a missão de Pedro governar os bispos,
padres e diáconos da igreja que nascia, a igreja de Cristo. É a missão de Pedro e seus sucessores, os futuros bispos de Roma, que também seriam os futuros papas. E aí pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Por que Pedro se entristeceu? Porque pela terceira vez que Jesus faz a indagação, a mesma indagação, ele se lembra da tríplice negação dele durante a paixão, julgamento e posterior morte do seu próprio mestre, Jesus Cristo. Pedro responde: sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos por várias passagens, inclusive pelas parábolas, como pastor das ovelhas e suas ovelhas, as ovelhas são os fiéis. Após essa tríplice confirmação, esse tríplice resgate da missão de Simão, que volta a ser Pedro, podemos dizer assim, é confirmada a missão de apacentar os sacerdotes, de guiar e governar os sacerdotes, e de guiar e governar as ovelhas, os fiéis. E por fim, em verdade vos digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E assim termina o evangelho de hoje. Aquele que negou Jesus 3 vezes, reafirma o seu amor a esse mesmo Jesus e é reconfirmado na missão de príncipe dos apóstolos, de papa. E desta vez, Jesus inclusive profetiza que na próxima oportunidade, Pedro não fugirá. Pedro não voltará a ser Simão. E realmente, no futuro, Pedro é crucificado por causa do nome de Jesus, por causa da sua missão de levar o nome de Jesus às pessoas. E desta vez, ele não nega o mestre da vida. E inclusive pede que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Com estas palavras fortes e com esta profissão de fé de Pedro, podemos nos perguntar: estamos, de forma ousada, confirmando o nosso amor a Jesus na nossa vida diária, em todos os momentos de nossas vidas? Que nosso Deus nos ajude a amá-lo verdadeiramente. Senhor Jesus, eu confio em vós.